Olá, Shalom de Deus para você. Hoje o nosso tema é o perigo de uma mente fragilizada. Tudo que é desconhecido é perigoso. Se você não sabe como funciona o básico do teu corpo, você vai prejudicar o teu corpo. Se você não sabe que você precisa se hidratar, você não vai beber água o suficiente e você vai ver logo os efeitos no seu corpo. Se você não sabe como funcionam os riscos da tua pele e de exposição excessiva ao sol, você vai sair em qualquer horário sem proteção solar, sem nenhum tipo de precaução. E assim você vai colher o resultado depois de alguns anos. Eu estou falando de corpo. Com o corpo nós temos determinados cuidados, não deixamos ele fragilizado. Você já sabe o que é se alimentar de forma saudável. Com a sua vida espiritual, você também conhece pelo menos o básico, que você precisa falar com Deus, que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Mas e esse universo mente e emoções? Você conhece? E a Bíblia fala sobre ele? A ciência fala sobre ele? Sim, a ciência fala sobre este cérebro fantástico, mas nós não somos só um cérebro de intelecto, nós temos emoções, nós temos pensamentos e nós temos emoções, nós temos a razão e a emoção. Temos que fazer alguma coisa? Sim, temos, nós temos a nossa responsabilidade em relação ao que Deus nos deu, que é a mente e a razão. Mas não somos ensinados, não fomos educados para entender que a nossa mente tem armadilhas, para entender que eu não posso parar de pensar, eu posso gerenciar os meus pensamentos que me destroem. Eu não posso parar de sentir, mas eu posso governar, aprender a governar as emoções. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar. Quando eu falo de mente, a mente ela é espetacular, tanto que saúde mental, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estudam muito tempo para entender um pouco do muito deste, como eu tenho chamado até aqui, este universo fenomenal que é a nossa mente. Mas eu quero dizer para você que a mente, ela pode, uma mente fragilizada, porque o tema é o perigo de uma mente fragilizada. Então, qual é o perigo? O perigo de uma mente fragilizada é uma pessoa, levar essa pessoa a um descontrole emocional. Uma mente fragilizada é sinônimo de pessoas desequilibradas, pessoas com flutuações emocionais drásticas. Porque flutuação emocional, ela é normal, mas drástica, aí que é o problema. Quando você vive os seus picos, você precisa ser uma pessoa equilibrada. A nossa mente, ela tem armadilhas. Será que você cai nas armadilhas da mente? Então, eu vou falar algumas armadilhas para ver se você tem uma mente tão fragilizada que as armadilhas são mais abundantes na sua mente do que deveriam ser. Olha, ao sofrer por antecipação é uma armadilha da mente. Reação desequilibrada, ou seja, como eu disse, esses picos, muita ira, tristeza demais, esses picos são reações desequilibradas. Impulsividade é uma armadilha da mente. Agressividade é uma armadilha da mente. Timidez, eu não estou falando de timidez porque a pessoa é introspectiva, eu estou falando de uma timidez que é autossabotadora na sua vida, em que você não consegue mais realizar o básico por causa da tua timidez doentia. Pessimismo, medo, obsessão, coitadismo e tem muitas outras armadilhas da mente. Se você já ticou aí pelo menos 2 ou 3 armadilhas da mente que são frequentes na sua vida, isso já é um sinônimo de que você está com uma mente fragilizada. Essas armadilhas da mente, eu posso eliminá-las? Sim, porque eu conhecendo, eu não vou cair na armadilha. E como é que eu posso conhecer? Vamos dar a resposta para vocês. Além disso, além das armadilhas da mente, eu tenho meus cárceres mentais. O que são os cárceres mentais?
Nós temos um cérebro e ele funciona de uma forma maravilhosa, mas ele registra tudo aquilo que você vive, coisas boas, coisas ruins. Quando as coisas ruins elas são registradas com um alto impacto, como traumas, perdas, tragédias ou uma situação de humilhação, de extrema dor emocional, é registrado, por exemplo, a traição, o abandono, alguma situação em que você sofreu muito medo, um assalto, tantas outras situações. Este registro na sua mente, ele é muito forte. Então, quando o medo porque você foi assaltado, ou o medo porque você tem uma raiz de rejeição e você tem o medo de ser abandonado, aí desenvolve você o quê? Ciúmes extremo. Então, não é o ciúmes normal de qualquer pessoa, tem o ciúmes de um filho que algo de ruim aconteça com ele, isso é normal. Eu cuido, é um zelo, esse nível de ciúmes é zelo. Agora, um ciúmes doentio, aí você é prisioneiro, porque você sofre e faz a outra pessoa sofrer também. Isto é um cárcere mental. Você está encarcerado pela ciúmes. Você está encarcerado pela fobia, pelo medo que desenvolveu, a síndrome do pânico. Você está encarcerado pela depressão, está encarcerado pela ansiedade. Isso são cárceres mentais e que são também fruto de uma mente fragilizada. Nós precisamos cuidar muito mais da nossa mente do que você pode imaginar. Será que a Bíblia fala sobre isso? E eu vou dar exemplo para você. Depois eu vou falar de alguns cárceres mentais para ver também se você se encaixa neles. Eu gostaria de ler com você Romanos, capítulo 12, o que o Senhor fala sobre mente para nós. Romanos, capítulo 12, no versículo 2. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente e para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando que eu posso ser transformado, a minha vida pode ser transformada se a minha mente for renovada. Quem está falando é Deus. Deus está tocando, olha, a forma que você pensa determina a forma que você age. Então se você mudar os teus pensamentos, você vai mudar também o teu comportamento. Se você é encarcerado pelos ciúmes, é porque você se ama pouco. Você tem uma baixa autoestima tão forte que você tem medo de perder as pessoas porque você se menospreza. E para você acabar com esse cárcere mental, você vai precisar pensar um pouquinho mais a seu respeito. Você vai ter que desenvolver amor próprio. Você vai ter que se autorrespeito, amor próprio, autoconhecimento. Tudo isso são grandes desafios, mas é muito libertador e é bíblico. Olha o que está escrito. Quer mudar o comportamento? Mude a forma de pensar. Todo mundo sabe que crenças limitantes, ela determina comportamentos. Como assim? Se eu penso, eu não vou conseguir falar diante de uma multidão porque eu falo mal, isso vai determinar o meu comportamento. Eu nunca vou aceitar o desafio de falar. Agora, se eu pensar de uma forma diferente, se eu pensar, tudo bem, não é o que eu gosto de fazer, mas eu vou me preparar. E qualquer pessoa que se prepare está habilitada para falar. Tem uns que são mais eloquentes, outros menos eloquentes, mas todos podem falar. Então você vai e aceita o desafio. E você vai ver que você vai se dar bem. Mas você precisou primeiro pensar diferente para depois se comportar de forma diferente. Agora nós temos um outro texto que fala de mente também. E o que fazer para que você não... Porque o risco de uma mente fragilizada é que uma mente fragilizada você não controla os pensamentos, são os pensamentos que te controlam. Ou você fica muito conectado ao passado, às dores, às perdas, às angústias. E aí o que acontece com uma mente fragilizada apegada ao passado? Você vai ter uma depressão. Uma mente fragilizada que fica apegada ao medo do futuro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que vai acontecer? Você vai ser uma mente fragilizada, apegada ao futuro, é
resultado, o fruto é ansiedade. Você vai ter síndrome de pânico, você vai ter crises de ansiedade por causa da mente fragilizada. Uma mente fragilizada, porque uma mente fragilizada ela não filtra os estímulos estressantes. Chega o estresse e você se deixa levar por ele. Então, uma mente fragilizada, apegada demais ao problema no presente, vai transformar esse gasto de energia emocional em um burnout. Você está vendo todos os resultados de uma mente fragilizada? Uma mente fragilizada, ela supervaloriza o problema e minimiza a solução. Aliás, nem enxerga a solução. E será que a Bíblia fala mais sobre mente fragilizada? Sim. Filipenses capítulo 4, eu quero que você abra comigo. Filipenses capítulo 4, quando Paulo, ele diz o seguinte, ele diz no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo está falando que quer ter paz, porque uma mente fragilizada não tem paz. Você vende a sua paz. E eu digo que tudo aquilo que você vende a tua paz é caro demais. A tua paz é muito preciosa. Não venda a sua paz. Tudo que te faz perder a paz é muito caro. Às vezes você perde a sua paz por pequenas coisas, por causa de um trânsito, uma fila, ou porque alguma pequeníssimas coisas não acontecem da forma que você queria, até mesmo uma cama que não foi arrumada do jeito que você queria. E aqui Paulo está falando, olha, o pensamento ele chega na tua mente, mas não deixe-o dominá-lo. Olha, pergunta, faça uma peneira. Eu chamo de peneira de Filipenses 4. Começa a filtrar. Esse pensamento está me fazendo bem? Ele é bom? Não, não é bom. Então eu não vou pensar. Eu não vou. Esse pensamento, ele é de boa fama? Não, não é. Então eu desisto desse pensamento. Vou pensar em outra coisa. Eu vou pensar de outra forma. Você precisa exercício. Quando você quer fortalecer o teu corpo, você vai para uma academia, certo? E você precisa de resistência, você precisa fazer determinados exercícios. A mesma coisa com a sua mente. Quer uma mente fortalecida? Exercite. Pensar é um exercício. Você não pode simplesmente chegou na sua mente e você começa a pensar. Chegou pensamentos de mágoa e você se deixa levar por eles. Eu vou dar um grande exemplo para você na Bíblia. Davi ele estava diante de uma situação de grande problema mesmo, porque Golias era muito grande. Só que antes dessa situação com Golias, ele já tinha problemas na casa dele, dos irmãos dele que o desprezavam, o pai que também, o Jessé, que também não o valorizava, até esqueceu dele na hora de Samuel, quando Samuel chegou lá na casa deles. Então, olha, se Davi não filtrasse os pensamentos dele, ele ia ser a pessoa mais destruída da vida. Ele não precisava nem de um Golias. Qualquer pessoa que falasse com ele, ele ia se sentir menor ou mais insignificante. Mas Davi, ele colocou algo na vida dele, pensar conforme os pensamentos sadios e pensamentos corretos. Então ele pensava, talvez Davi, não está registrado na Bíblia, mas talvez Davi dissesse, tudo bem, eu não sou alto como os meus irmãos, não sou forte como os meus irmãos, mas eu sou bom em funda e pedra, eu vou desenvolver esse talento, vou treinar esse talento. E foi o que ele fez, treinou com ursos, treinou com leões, ele não quis ser outra pessoa, ele tinha uma mente fortalecida, ele não ficava, porque uma mente fragilizada se compara com outras pessoas, ele não se comparava com ninguém, ele queria ser o melhor naquilo que ele podia, com funda e com pedra ele podia. Quando ele chegou diante de Golias, Golias por 3 vezes desafiou, por 3 vezes ele falou o que aconteceria com alguém que perdesse. Que tudo bem, se algum herói
de Israel o vencesse, ele seria escravo. Mas se ele vencesse, ele falou por 3 vezes o que ele faria. Bom, Davi, com uma mente fragilizada, poderia ficar com a mente fixa no tamanho de Golias, no peso das armas de Golias e nas palavras de Golias. E se ele deixasse a sua mente ficar fixada nisto, ele nunca enfrentaria Golias. Se você deixar a sua mente fragilizada, ficar maximizando os problemas, minimizando os teus pontos fortes, os teus pontos que são fortes e que você mesmo não se valoriza, eu digo para você, você vai ficar patinando e nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas Davi, ele diante dos registros, porque tudo aquilo que Golias falava era um registro na mente de Davi, mas Davi não deixava que esse registro ficasse enraizado. Ele logo combatia com um novo pensamento. É assim, você não pode deixar de pensar, mas você pode combater com um novo pensamento. E ele pensava, tudo bem, ele é alto, mas o meu Deus é maior. Tudo bem, as armas dele são muito pesadas, muito poderosas, mas as armas do meu Deus são muito mais eficazes. Ele vem contra mim, como ele diz. Ele vem e vai querer me destruir, mas o meu Deus está comigo, não me deixa, não me abandona. Então tudo ele combatia. Por isso que o comportamento de Davi foi de ousadia, foi um comportamento diferente dos outros tantos soldados de Saul que estavam acuados, intimidados, tendo o mesmo Deus, tendo armas até melhores do que Davi. Você pode não ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas você vai se dar melhor do que outras pessoas se você fortalecer a sua mente. Eu disse para você que eu iria ler alguns cárceres mentais para ver se você está encaixado em algum deles. Eu vou ler algum deles para você. Você tem prisão na sua mente de autopunição, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, irritabilidade, angústia, depressão, pessimismo, conformismo, coitadismo. Olha, a lista é muito grande de cárcere mental, mas eu não estou colocando cárcere mental só para você se identificar. Eu estou colocando cárceres mentais para você saber que uma mente fragilizada é sinônimo de cárcere mental. E você vai ser uma pessoa livre. Quem te olha andando pela rua, você é uma pessoa livre, você mora num país livre, mas completamente aprisionada por emoções descontroladas e pensamentos encarcerados. Então você é prisioneiro na sua própria mente. É o território que você nunca poderia ser prisioneiro, mas você é prisioneiro na sua própria mente. Você quer ver como a Bíblia nos fala sobre pensamentos e como fortalecer a mente? O Senhor diz em 2 Coríntios 10:5, para nós levarmos cativos os nossos pensamentos a Jesus Cristo. Como assim? Eu vou pensar como Jesus, eu vou levar esse pensamento descontrolado e vou ver como que Jesus me ensina a pensar. Na hora da raiva, o que ele me ensina? Ele me ensina o silêncio proativo. Ele me ensina essa arma nobre e poderosa, porque a melhor resposta é a não resposta num foco de tensão. Isso é levar o meu pensamento cativo a Jesus Cristo. E eu quero te dizer que você pode ser livre. Eu vou fazer outros vídeos falando da mente. Hoje você aprendeu que existem cárceres mentais, você aprendeu que existem armadilhas mentais e que você tem pensamentos porque Deus te criou dessa forma e é impossível parar de pensar. Mas você aprendeu que você pode gerenciar os seus pensamentos, você pode filtrar os teus pensamentos, levar cativo a Jesus Cristo, renovar a sua mente. O que é renovar a mente? Que você leu comigo em Romanos capítulo 12. É você trazer nova forma de pensar. Você se desfazer de todo o lixo mental que você tem acumulado durante tanto tempo. Esse é o teu desafio e eu espero que você comece a praticar, a gerenciar pensamentos e a não conviver com o lixo mental que você tem acumulado na sua mente. Que você possa vencer como Davi, mesmo que o problema e as dificuldades sejam maiores do que você.
na sua mente. Há recursos, sim, para que você possa sair dessa situação. Vamos fortalecer a nossa mente e até o nosso próximo vídeo, porque nós daremos continuidade neste assunto.